Meu nome é Marcela. Na madrugada de 28 para 29 de março de 2023, eu estava no meu turno na loja de conveniência do posto na beira da rodovia, sentido sul, entre o quilômetros 200 e o 210. Era quaresma. Eu lembrava porque, mais cedo, um caminhoneiro comentou na padaria do posto que, nesse tempo, a estrada gosta de lembrar a gente de coisa antiga. Começou a chover por volta das 22h. Às 00h17 eu puxei o balde azul do depósito para debaixo da goteira, entre a geladeira de bebidas e a prateleira dos biscoitos. O som da água, pingando devagar, virou o metrônomo da madrugada. O neon vermelho do aberto 24H refletia no lago raso que se formava no fundo do balde. A cada pingo, formava-se um anel perfeito, uma dobra de luz que abria e sumia sem fazer drama. Eu mantinha a loja em ordem. Arrumei as balas de menta em fileira, limpei a máquina de café, conferi o troco no caixa. R$ 98 em notas pequenas, muitas moedas de R$ 1. A chuva lá fora segurava a temperatura em torno de 19 graus. Dentro, a geladeira soprava um frio de ar-condicionado que deixava os braços arrepiados por hábito, não por susto. O cheiro era mistura de café requentado, detergente de louça e diesel úmido vindo das bombas. A 01 e o 08, notei a primeira diferença. Eu estava repondo sacos de gelo e, ao cruzar o corredor de energéticos, dei de frente com o balde. Parei, por reflexo, para olhar o desenho da luz. No reflexo, por um segundo longo, o corredor do fundo parecia mais aberto do que era. Mais escuro também. Eu via o meu ombro, a prateleira de biscoitos, o teto com a mancha d'água da goteira. Mas atrás disso, aparecia uma silhueta alongada, imóvel, posicionada perto da geladeira de sorvetes, onde não havia ninguém. Olhei para trás, natural. O corredor real estava vazio. Quando voltei os olhos ao balde, só havia os anéis circulares derretendo a luz vermelha. Não me apressei. Fiz o que costumo fazer quando o silêncio cresce. Passei um pano no balcão, troquei o filtro do café, abri o app do inventário no celular para conferir validade. Pude ouvir com nitidez a sequência. Pingava, o anel expandia, o zumbido da geladeira cobria, depois o neon respirava de novo. O relógio digital do ponto em cima da porta do depósito marcava 01h12 quando um carro prata entrou, abasteceu, mas não veio até a loja. Eu me mantive no seu, sem pressa, deixando o som da água voltar a mandar. A 01h37, aconteceu a segunda coisa. Um dos expositores de chiclete, o de hortelã forte, deslizou 1 centímetro para a direita. Não ouvi nada cair. Só percebi porque a sombra no chão mudou de lugar na quina do balcão. A câmera de segurança, aquela que aponta para o corredor dos refrigerantes, filmava em preto e branco. O monitor pequeno sobre o caixa mostrava o corredor vazio. Só que, no balde, apareceu um par de linhas escuras como 2 canelas, recortadas no reflexo. A figura não tinha rosto, não porque faltasse, mas porque a água pegava só até os joelhos. Era como se o resto estivesse fora do alcance do redemoinho de luz. Fiz café novo. O cheiro encheu a loja com um conforto morno, familiar, que costuma acalmar caminhoneiro e operador noturno. Às 02h05, um rapaz de moto entrou encharcado, comprou um guarda-chuva e 2 salgadinhos, deixou um rastro curto de água que eu sequei com o rodo. Conversou pouco, pagou no débito, saiu apressado. Enquanto eu secava, notei que o rastro do cliente era irregular, como seria o de qualquer pessoa que sai da chuva. O outro rastro, o que eu vinha acompanhando pelo reflexo, tinha uma regularidade paciente. Gotas espaçadas, como se alguém, com tempo, marcasse um passo, sem pressa, sem intenção de ir embora. O ventilador no alto, girando no segundo nível, fazia um barulho de rolamento cansado. Às 02h29, toquei 3 vezes o teste do micro-ondas, para garantir que o apito não assustaria ninguém.
Deixei uma coxinha pronta para mim, sem pressa de comer. A presença, se estava ali, não queria competir com nada. Era como se o espaço de convivência já estivesse desenhado. Eu com a minha rotina, o relógio com seus dígitos, a chuva com sua insistência, a goteira com seu compasso. E nesse desenho existia uma margem onde algo se apoiava e crescia na horizontal. Não no centro do olhar, mas na beirada. A terceira onda veio depois de um respiro mais longo. Às 03:03, baixei as luzes do corredor do fundo para economizar, como sempre faço nesse horário. Deixei só as luminárias sobre o caixa e a geladeira das águas com sua luz interna azulada. O neon do lado de fora seguia firme. Nessa penumbra suave, o balde ganhou protagonismo. O vermelho refletido parecia mais profundo. Quando o pingo caiu, o anel abriu, e dentro dele o corredor do fundo se estendeu de novo. A silhueta agora tinha a altura de alguém que encosta o boné na mão e encosta a mão na testa. Um gesto antigo de respeito, desses que a gente vê em gente de roça. Eu identifiquei o gesto com uma clareza que não deixa margem. No real, nada. No reflexo, um aceno contido. Não era ameaça. Tampouco gentileza. Era presença, uma maneira de se apresentar. Pensei em ligar o rádio baixo, mas preferi escutar o que já estava dado. O cheiro de terra molhada entrou pela porta automática quando ela abriu sozinha para ninguém. Eu mesma vi a borracha negra da soleira ceder e voltar, como se um peso real tivesse atravessado. Nenhum alarme. Nenhum vento suficiente para explicar. Às 03:18, fui ao banheiro dos funcionários. O espelho estava embaçado e na borda tinha um fio d'água escorrendo da janela basculante. Lavei as mãos com água fria. O sensor de papel falhou. Tirei 2 folhas. Sequei. Quando voltei, encontrei a máquina de cartão reiniciando sozinha. Às vezes faz isso quando a internet do posto dá aquela respirada. O monitor de segurança ficou com uma faixa preta por 3 segundos e voltou. Nada sumiu. Nada mudou de lugar. O balde seguia recebendo o mundo, uma gota por vez. Às 03:33, que é um horário que muita gente carimba com superstições, eu conferi o estoque de pilhas e isqueiros. O plástico das embalagens fazia um som seco quando batia no balcão. Vi, pelo canto do olho, que a água no balde aumentou 1 dedo. Não cheguei a medir, mas o peso mudou o som do pingo, mais grave, como se a queda agora atravessasse uma camada mais densa antes de se espalhar. No anel que abriu depois, havia textura demais para ser só luz. Era como uma camisa de tecido grosso, escurecida de chuva, com o bolso amassado sobre o peito. O gesto do boné voltou a acontecer, mais próximo, o movimento quebrando a coluna de luz vermelha e costurando com o azul da geladeira. Eu estava a 2 passos do balde. Pude ver com detalhe a água afundar no ponto do cotovelo de alguém que não estava ali fora do reflexo. Um caminhão entrou no pátio às 03:46, desligou os faróis, ficou no escuro da chuva como quem espera. Ninguém desceu. O motor não voltou a ligar. As bombas de diesel estavam vazias. Eu observei 1 minuto, 2. Mantive a rotina. Tirei o lixo do banheiro, fechei o saco com 2 nós, levei para a área externa coberta. No retorno, parei de propósito ao lado do balde. O som do pingo nessa altura já era familiar, quase bom de ouvir. O anel abriu. A manga de camisa roçou o anel e sumiu. O anel fechou, como sempre fecha. Eu respirei fundo. Peguei o pano e troquei a água da cafeteira. Guardei essa mão que aparece por vestígio e não por toque. Às 04:02, uma colega do posto, a Ana Paula, me mandou mensagem perguntando se eu estava com sono. Respondi que não. Ela disse para eu rezar uma Ave Maria por via das dúvidas que é quaresma e a estrada gosta de ficar povoada. Eu respeitei, em silêncio.
Não rezei em voz alta, mas não zombaria. Fiquei de pé, apoiada no balcão, olhando a linha de pingos seguir. O neon piscou uma vez, como faz de vez em quando. No reflexo, o gesto do boné voltou. O boné, agora, era um chapéu simples de lona escura. A mão que o segurava tinha um arranhado claro na base do polegar. Eu sei de onde vem esse tipo de marca. Quem corta lenha faz esse desenho na pele. A aparência de alguém da roça, num posto em beira de rodovia, não é impossível. A impossibilidade estava em só existir com solidez dentro daquela moldura de água. A 0417, decidi testar um limite. Arrastei o balde 5 centímetros para fora da área da goteira, só o suficiente para que a água não caísse dentro. O pingo estourou no chão sem som bonito e se espalhou entre as lajotas. No balde, o reflexo se dissolveu em uma superfície lisa, sem a vibração dos anéis. A figura desapareceu com uma clareza quase triste, como foto apagada. Devolvi o balde ao lugar, alinhado com o desenho da mancha no teto. E a primeira gota que caiu de volta fez um som que eu reconheci como retorno. O anel abriu, e a camisa voltou, o bolso voltou, o gesto voltou. Eu não duvidei, só registrei. A chuva diminuiu por volta de 04:38. O silêncio mudou de tom, e com ele a presença pareceu ajustar o ritmo. O caminhão no pátio ligou o motor e partiu sem abastecer. Uma caminhonete branca passou sem entrar. No interior da loja, a máquina de cartão apitou, pediu senha de administrador, voltou ao normal. A luz da geladeira piscou e estabilizou. Eu arrumei o nicho das rações para cachorro. O reflexo no balde me acompanhava, não com olhos, mas com aquela paciência de quem está medindo a maré. A 04:57, já perto do meu intervalo, a presença fez o gesto mais claro da madrugada inteira. No anel aberto, a mão de lona tocou a borda de uma prateleira, que no mundo real é a das velas e fósforos. Senti o cheiro daquelas velas amarelas, o perfume simples de parafina com um toque de flor. O neon do lado de fora deu 2 piscadas, mas não apagou. Eu me vi, pelo reflexo, pegando uma vela e pondo sobre o balcão. No real, eu repeti o gesto sem teatro. Peguei a vela, encostei no balcão, voltei os olhos para o balde. A mão no reflexo assentiu. Mais uma vez com o chapéu, como quem firma um acordo silencioso. Eu não acendi a vela, só deixei ali. A luz do amanhecer ainda era promessa. O céu, atrás do posto, clareava um pouco, aquele cinza que antecede às 5:30. Às 05:11, o pingo mudou de lugar, como às vezes acontece com a goteira. Ficou 1 centímetro mais à esquerda. O anel agora nascia deslocado, e a borda do balde devolvia a luz em um desenho novo. A mão de lona também ajustou o gesto para caber. Houve uma concordância simples entre nós. Cada um no seu lado, sem invasão, sem coleta indevida. Quando o meu supervisor chegou às 05:28, já sem chuva, eu tinha a loja pronta para o movimento da manhã. Pão de queijo quente, café passado, chão seco, prateleiras alinhadas. O balde com 3 dedos de água ficou onde estava, porque o teto ainda pingava um resto. Eu não contei nada para ele. Ele perguntou se foi tranquilo. Respondi que sim, que a madrugada foi de chuva, pouca gente, nenhum problema. Dei o relatório com os números direitinho e fui bater o ponto. Eu não esqueci de nada. No fim, passei por trás do balde e, por um impulso de respeito que não me parecia estranho, toquei com a ponta do pano a borda de plástico, secando o excesso. Um último pingo caiu, desenhou um círculo perfeito e dentro dele estava a mão de lona segurando o chapéu, agora um pouco mais afastada, como quem se despede sem pressa. Não se tratou de alucinação. Foi o registro preciso de uma madrugada e de um modo de aparecer que escolhe a água e a luz como linguagem. Fechei os olhos por um instante, só para memorizar o som. Pingo, anel, silêncio.
e deixei a vela no balcão, sem acender, como foi o combinado que ninguém precisou falar. Saí para o ar fresco do amanhecer. O cheiro de diesel ficou para trás. O azul da hora parecia um pouco mais claro. A estrada, por um momento curto, ficou sem carros. A goteira lá dentro ainda lembrava sua existência em intervalos que eu saberia reconhecer mesmo à distância. Eu tinha certeza do que vi. E também tinha a tranquilidade de saber que, se eu voltar ao turno da madrugada na chuva, aquele balde vai me entregar a mesma margem de mundo. Uma presença nítida no que se reflete, e o resto do caminho em aberto. Agora, deixe que o ritmo volte ao mais simples. Imagine a loja já arrumada, as luzes mais baixas, a chuva virando um fiapo no toldo. O neon do Aberto 24H não agride, ele respira num vermelho suave. No chão, nada urgente. O zumbido das geladeiras é um leito contínuo. E no centro de tudo, o balde azul, alinhado sob a mancha de água do teto, guarda um espelho calmo. O pingo cai. O círculo abre devagar. A luz desenha uma borda fina. E a água satisfeita volta ao repouso. Não há pressa. O ar tem um cheiro limpo de detergente e café passado. A cadeira de plástico atrás do balcão espera seus ombros. A respiração encontra um compasso na frequência da goteira. Inspira junto com a subida do anel. Expira quando ele some sem deixar marca. Se quiser, encoste a vela, aquela de parafina amarela, mais para o centro do balcão, só para lembrar que algumas presenças preferem gestos discretos. Não precisa acender. Basta saber que ela existe, que tem peso leve na palma da mão, que o rótulo faz um som seco ao roçar o plástico do balcão. Deixe esse objeto âncora descansar no campo da visão, como um ponto firme numa noite que começa a terminar. Lá fora, a estrada segue. Aqui dentro, o inventário está feito. Um último pingo cai. Desenha um anel perfeito e desaparece sem alarde. O balde azul guarda esse instante e promete repeti-lo quantas vezes for preciso. Se o sono vier, deixe que venha com a simplicidade desse gesto. O anel abre, o anel fecha, o anel abre e tudo fica no lugar. Respire uma vez, respire outra, sinta o corpo assentando. Por alguns minutos, não é preciso fazer nada além de escutar a água dizer, com paciência, que a madrugada já resolveu o que lhe cabia.